Educação, o futuro em jogo. Chegou a hora de falarmos de um tema central para o futuro do Brasil, como vimos, a educação. Temos um país com baixa proficiência dos alunos e alto índice de evasão escolar, além, claro, da má gestão e investimentos de recursos. Quais são as medidas e mudanças necessárias para mudar o cenário educacional do país? Para debater questões como essa, vamos receber nossos convidados para o segundo painel desta tarde. Johanna Karanko, embaixadora da Finlândia no Brasil, representa um dos países com o sistema educacional mais admirado do mundo e atua no fortalecimento da cooperação internacional em educação e inovação. Leonardo Pascoal, economista, especialista em orçamento, governança e gestão de riscos no setor público. Foi prefeito de Esteio, aqui no Rio Grande do Sul, por 2 mandatos, sendo referência em gestão pública, com foco em eficiência, inovação e melhoria dos indicadores educacionais. Atualmente é secretário de Educação de Porto Alegre. E Renato Feder, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Tem liderado reformas na rede pública com foco em resultados, conectividade e boa gestão. Já foi secretário da Educação do Estado do Paraná, quando, sob sua gestão, o Estado passou a primeira colocação no IDEB. É mestre em economia e no setor privado foi CEO de uma das principais empresas do setor de tecnologia no Brasil. A mediação é da diretora do Fórum da Liberdade, Daniela Russovski-Hadi. Lembrando, temos QR Code nas 2 telas, fiquem à vontade para enviar perguntas, e sempre é um prazer, participar e fazer essa conversa, esse diálogo. Um ótimo debate, um ótimo painel a todos. Dani, por favor. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui hoje para mediar este painel, que é sobre um dos temas mais importantes para o desenvolvimento do nosso país, a educação. Quando falamos de futuro, não há como dissociá-lo da qualidade do ensino que oferecemos aos nossos jovens e às nossas crianças. Afinal, a educação é a base sobre a qual se constrói uma sociedade inovadora, próspera e livre. Historicamente, a educação brasileira enfrenta desafios significativos. Segundo a última edição do PISA, de 2022, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, os nossos alunos registraram um desempenho abaixo da média nas 3 disciplinas avaliadas: leitura, matemática e ciências. Apenas cerca de 60% completam o ciclo escolar até os 24 anos. Em 2023, foi calculado que mais de 9 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não completaram o ensino médio, seja porque abandonaram a escola ou porque nunca a frequentaram. A cada 100 estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas brasileiras, em 2019, apenas 5 alcançaram o nível esperado de conhecimento em matemática. O último resultado do PISA revelou que não houve praticamente nenhum avanço significativo dos alunos, do desempenho dos alunos desde 2009. Por onde estivemos caminhando todos esses anos? Para onde foram todos esses esforços? Foram eles eficazes? O que acontece com o Brasil, país que tanto fala prezar pela educação e que tanto diz se preocupar com o desenvolvimento dos nossos jovens? Investimentos inadequados, máquina estatal inchada e ineficiente, uma relutância
para adotar soluções que desamarrem a burocracia. Esforços que não chegam na ponta, nas nossas escolas, nos nossos jovens. É evidente que não rumamos pelos trilhos certos. Mas então, qual deve ser o recálculo da rota? Como finalmente fazer com que o Brasil evolua no campo da educação? No cenário internacional, países demonstram que reformas educacionais bem planejadas, aliadas à implementação de metodologias inovadoras, podem transformar a realidade educacional de uma nação. A Finlândia vem sendo reconhecida como um dos melhores modelos educacionais do mundo pelo PISA, desde as primeiras pesquisas realizadas. No Brasil, estamos fazendo pequenos, mas essenciais avanços. A implementação do sistema de parcerias público-privadas, por exemplo, que já foi adotado por alguns estados brasileiros. Quais são os entraves que precisamos desbloquear? Quais são as verdadeiras amarras que estão nos segurando? Para elucidar não apenas os desafios, mas também os possíveis caminhos para a educação brasileira, temos aqui 3 especialistas que combinam teoria e prática. Vamos juntos explorar os caminhos para formar indivíduos críticos, inovadores e preparados para construir o futuro que desejamos. O futuro está em jogo e a educação é a chave para moldá-lo. Por onde começar? Muito obrigada e, Renato, a palavra está contigo. Obrigado, Dani. Boa tarde. Boa tarde, que alegria enorme estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre educação. Só para eu conhecer um pouco, quem tem menos de 30 anos, levanta a mão. Bastante gente. Quem tem mais de 30, só para eu ver um equilíbrio aqui, tá mais ou menos meio a meio. Próxima pergunta, para eu conhecer vocês. Quem trabalha na área pública? Quem é servidor, trabalha na área pública? Que nem eu. Mas tem aqui bastante gente. Alguns, né? Uns 5%, 10%. Então, com isso em mente, vamos conversar, né, Dani, sobre: é possível ter uma educação pública de qualidade? Então, é sobre essa a conversa. Se é possível ou não, obrigado. E como fazer? Como que a gente vem fazendo em São Paulo e contar um pouquinho da educação pública brasileira? Então, como secretário de São Paulo, essa é a minha meta: ser a melhor educação pública do Brasil e zerar a distância com as escolas particulares. Tudo bem? Parece um sonho. Hoje a distância é muito grande, mas é o que a gente quer. Tá? Como a gente faz? Como é possível? Tá? E eu tenho um pouquinho de experiência. Esse é o meu 7º ano. O som tá bom aí atrás? Tá adequado? Tá bom. Esse é o meu 7º ano como secretário. Tá? Eu fiquei 4 anos no Paraná. Lá a gente saiu de 7º do Brasil para 1º do Brasil. E a distância em 4 anos da escola particular do Paraná, na média, para a escola pública foi reduzida por 2. Então o gap que a gente tinha em nota nas provas diminuiu por 2. Então isso é muito bom. Tá? E em São Paulo a ideia é a mesma. Então algumas coisas eu vou falar mais rápido e deixar talvez para as perguntas no final. Como é possível? Como é possível fazer? Como é possível? Por que existe esse gap? Tá? Porque, na minha opinião, a gestão da esfera pública não favorece
né, que haja uma gestão eficaz, boa. E é isso que a gente trouxe para o Paraná, e é isso que a gente está trazendo para São Paulo. Então, vou dar alguns exemplos, né? Uma escola, imagina, gente, eu tenho escolas públicas, são 5.000 no total, escolas excelentes e escolas péssimas, tá? Escolas que dão nota alta e os alunos vão para a universidade, para as melhores, e escolas que reprovam, que têm evasão, que têm baixa frequência, que a aprendizagem é muito aquém. Por quê? Porque uma tem alunos mais vulneráveis. Não. As duas têm alunos vulneráveis. Porque uma recebe mais dinheiro. Não, as duas recebem o mesmo dinheiro. Em geral, é o diretor, a direção da escola. Essa é a minha visão. Tá? É o time que lidera a escola e a cultura da escola. Então, é possível ter resultado. Então, o que a gente faz? A gente oferece para 5.000 escolas todas as ferramentas que uma empresa deveria oferecer para suas filiais. Então, a gente oferece tudo. Oferece livros, textos, slides, tecnologia, computador, internet, software, formação de... A gente oferece tudo. E acompanha resultados e cobra resultados. A gente cobra resultados. Por exemplo, eu tenho na secretaria 90 regionais. Tem a secretaria e 90 regionais. A gente acabou de desligar 20 dirigentes regionais. Dos 90, que foram quem não performou no ano passado. Era uma regra clara, o regional tinha que performar, ele tinha que crescer a educação. Se ele não cresceu o que precisava, pode ter crescido, mas não bateu a meta, ele foi desligado da função. Ele não é mais um dirigente no estado de São Paulo. Ele não cuida mais de 70 escolas. Tá? Então, esse é um exemplo de vários onde os resultados são acompanhados como se fosse uma rede particular. Tem que entregar resultado. Então, a secretaria tem que apoiar, tem que oferecer alternativa, tem que oferecer ferramenta, mas tem que cobrar resultado. Isso é metade ou mais da metade do trabalho. Se qualquer secretário fizer isso, tá? Entregar ferramentas e cobrar resultados, na minha opinião, ele já fez mais da metade do trabalho que ele deveria. Qual que é a outra metade? Boas ferramentas. Tudo bem? Alguém dormiu até agora? Todo mundo comigo? Que bom, né? Então eu vou mostrar um pouco algumas ferramentas e projetos, tá bom? Anderson, vou pedir aquela ajuda. Calma aí, antes, esse aqui, é o nosso painel. Tá? Todas as escolas têm acesso, são várias ferramentas que estão aí, tá? E aqui eu tenho alunos, eu tenho frequência escolar lá no aluno presente, eu tenho internet na escola, eu tenho aula de programação na Alura, onde está escrito Alura na direita superior, eu tenho aula de inglês também por tecnologia, eu tenho redação, que a inteligência artificial ajuda o aluno a escrever melhor. São várias ferramentas. Eu com o Anderson, que está me ajudando, eu cliquei Anderson, pode ir na Matific primeiro, que acho que é a primeira aba, essa aí. A Matific é uma plataforma que a gente contratou para matemática gamificada. Tá bom? Então, eu tenho aqui esse gráfico embaixo, tá? É o número, o índice de atividades concluídas por aluno. E eu consigo ver isso por escola, por sala de aula e por cidade. Eu estou mostrando aqui pelas cidades do estado de São Paulo ou regiões, né? Então, Mirante do Paranapanema é uma cidade, Sertãozinho, Leste 5, é a região leste de São Paulo, Itararé é uma cidade, cada uma com o número de alunos, e na última coluna, se os alunos fizeram ou não fizeram. Anderson, pode só baixar bastante, só para chegar em algum amarelo ou vermelho. Aqui estão as cidades que estão em amarelo, pode baixar mais.
e nessa semana nenhuma ficou em vermelho, tá? Mas ele poderia ir, dá uma olhada, Anderson, vai lá na semana, período, clica lá no período, por favor, aí você escolhe a semana, já vai mostrar para vocês, e você consegue escolher, eu quero ver do mês, eu quero ver do bimestre, tá? Daqui a pouco vai abrir, Anderson, enquanto não abre, podemos ir no elefante letrado, tá? Aqui, aqui é alunos lendo, aprendendo a ler, os alunos pequenos, tá? Então, eu consigo ver escola, Anderson, pode escolher qualquer escola. Sei lá, pode ser Alberto... Pode clicar em qualquer uma. Alberto Kentworth, né? Pode ser essa aí. Aqui eu estou vendo, olha só, quarto ano Semanhã, tá? Tem 30 alunos e eles leram 181 minutos na semana passada na plataforma de leitura, para aprender a ler. Tá? E o segundo, isso que eu peguei qualquer escola, tá, gente? Eu posso... Se quiser com a letra B, eu poderia pegar com a letra B. Anderson, vamos ver a pior série dessa escola, da Alfredo Machado Pedrosa. A pior série dessa escola, uma escola grande, é o primeiro B Manhã. Então, eu como diretor da escola, eu consigo falar, professor do primeiro B, né, por que seus alunos só leram 10 minutos? Menos de 10 minutos, você ficou no vermelho, tá bom? Então, já o quarto A ficou no amarelo, e o primeiro F já entrou no verde, que é acima de 25 minutos por aluno é verde. E se eu clicasse aqui mais profundamente, eu poderia ver, se eu fosse o professor da turma, o nome de cada aluno, quanto cada aluno leu e quanto cada aluno está avançando na leitura. Então, isso é a ferramenta que está em São Paulo hoje. Anderson, obrigado. Acho que já podemos voltar lá para a apresentação. Então, isso é ferramenta. Então, cada diretor, cada professor consegue ver se o aluno foi, se o aluno não foi, a nota que ele tirou na prova paulista, quantos livros ele leu, tem lá embaixo, leia SP, se ele está lendo livros ou não, quantas lições de casa ele fez, quantas redações ele fez, como que ele está indo na aula de robótica. Isso é para todas as escolas. Todas as escolas, tá? Agora, se uma escola, né, o diretor não está indo bem, se ele está com a nota vermelha e a gente está apoiando aquele diretor de escola e ele não performa, aí aquele diretor pode ser cessado do cargo de diretor e ele volta para a sala de aula. Ele não vai ser mais o diretor daquela escola, tá bom? Então, com isso eu fecho a gestão. E isso está fazendo um movimento muito forte em São Paulo, de muitos resultados. A gente está muito animado com os resultados, tá bom? Então vamos dar uma olhada em alguns programas. Em alfabetização, que são os alunos de 1º a 5º ano, que a gente tem os alunos do estado e dos municípios, a gente colocou muitas avaliações e a gente está com muito avanço, tá? Isso aqui foi o que aconteceu no ano passado, com a prova de fluência leitora, onde a gente avaliou praticamente 100% dos alunos de 7 anos de idade. 100% dos alunos de 7 anos de idade, a gente mediu aonde eles estavam no começo do ano e aonde eles terminaram o ano. E a gente bateu o recorde de alfabetização, tá? Então, isso aqui foi um resultado bem legal lá em São Paulo. E esse talvez é um slide, talvez o mais importante, tá? São os resultados nossos. A gente é aficionado por avaliação, aficionado. Todos os alunos fazem prova paulista 1º bimestre, prova paulista 2º bimestre, prova paulista 3º bimestre e o provão paulista, que é a prova final, tá? Que é onde dá os índices oficiais. Todos os alunos fazem 4 provas por ano. Renato, é só português e matemática? Não, são todas as disciplinas. Prova de geografia, prova de química, prova de história. Então a gente é aficionado por avaliação, tá? Porque a gente entende que a avaliação ela é extremamente importante para o aluno aprender, para o professor ter a devolutiva se o aluno está evoluindo ou não. Então aqui
todo mundo vai acompanhando a aprendizagem das crianças, tá bom? Esse resultado mostra que a gente cresceu em um único ano em todas as nossas 14 avaliações comparáveis, tá? Porque as avaliações de história, geografia, a tecnologia para você ser comparável é muito grande. Então a gente fez a comparabilidade somente em português e em matemática. Aumentamos a frequência escolar em 4,5. E aqui, gente, eu quero fazer uma conversa gostosa com vocês. Tem alguns programas que falam de oportunidades, tá? Porque, qual que é meu sonho? Né? Por que eu sou secretário? Por que eu fui para a secretaria? Eu não era da área pública, eu era da área privada, eu tinha a minha empresa. E aí eu saí da minha empresa para ir para a educação pública. Por quê? O meu sonho é realmente mudar a educação, fazer parte do time que está mudando a educação brasileira. É isso que eu quero e é isso que eu acredito. Tá? Quando a gente vai para as escolas e oferece as ferramentas e cobra resultado, muita coisa já melhora. Muita coisa já melhora. Você tem o diretor que não se preocupava, às vezes, com o resultado, muito preocupado com o resultado. Porque ele ganha bônus, 1 salário ou 2 salários. Cada professor ganha bônus, 1 salário ou 2 salários, dependendo do seu resultado individual na escola pública. Na mesma turma, o professor de história pode ganhar bônus e o de química não ganha bônus, dependendo da performance dos alunos em história ou em química. Então, isso é um grande avanço e a gente vê as escolas preocupadas com a aprendizagem. O profissional está preocupado, o professor quer ensinar melhor. Ele vê que a secretaria também está preocupada, porque é algo que não acontece. Muitos secretários Brasil afora, infelizmente, estão preocupados com as suas carreiras políticas e não necessariamente com os alunos. Isso aqui é importante, tá? Vou repetir. Muitos secretários de educação pelo Brasil não estão preocupados com os alunos. Eles estão preocupados com as suas carreiras políticas. E o professor... Obrigado, E o professor que trabalha na escola, ele percebe. Ele está lá 10 anos, 15 anos, ele percebe, ele fala, pô, mais um líder que não está nem aí, mais um líder que não está nem aí, mais um líder que não está nem aí, ou uma líder. Agora ele está vendo que a secretaria está preocupada, que a secretaria está na direção certa. Então ele vai seguir a liderança. Os estímulos estão aí, as cobranças, os prêmios, né? As regras do jogo estão postas. Ferramentas estão à disposição. A formação, que nem vai dar tempo de eu falar hoje, é maravilhosa, os professores amam. Eu tenho quase 90% dos nossos professores, quase 90%, nas nossas formações não obrigatórias semanais. Tá? 1h30 por semana ele está lá com a gente, porque ele gosta, porque ele vê valor. Então, a gente oferece ferramenta, cobra resultado. Então isso já é muito bom, mas não é tudo. Falta ainda um pedaço do quebra-cabeça, que é principalmente o jovem do ensino médio que está mais desacreditado nele, que ele está acomodado. A gente tem uma cultura na escola pública, né, de uma parte dos jovens de acomodação. Então, como que eu tiro esse jovem da acomodação? Como que eu levo uma oportunidade que o tente que o motive a estudar, que o motive a aprender? Então, a gente fez aqui um grande arsenal, uma rede de propostas tentadoras para o jovem. Primeira, Provão Paulista. Isso revolucionou a rede de São Paulo. Os jovens do ensino médio encaram a escola de outra maneira, porque eles fazem a prova na escola. Lembra que eu falei da prova final? Já põe na USP.
já põe na Unesp, já põe na Unicamp. A gente já pôs 30 mil alunos, tá? Direto na faculdade, sem Enem, sem vestibular. Os jovens estão pirando, estão adorando, estão estudando mais, né? Então, isso é muito legal. É uma política pública de custo zero. As universidades toparam nos ceder as vagas, não custa nada para nós, nada para eles, e eu tenho 1.200.000 jovens pensando que eles podem ter uma vaga na universidade pública. Tá? E não é pouca vaga, 30 mil já entraram, entre 24 e 25. Temos Olimpíadas, onde a gente entrega 125 mil medalhas. Então, eu já vi alunos chorando, eu não acredito, meu pai não se formou nem no ensino médio, ninguém da minha família concluiu nada, e eu tenho uma medalha. É inacreditável. Tá? Então, as Olimpíadas de Matemática e Redação. Educação profissional. Subimos muito educação profissional, porque o jovem quer. Tá? Então, a gente pegou com 20 mil alunos na educação profissional, nas escolas estaduais, fomos para 80 mil. Ano passado, esse ano, estamos com 140 mil, e o planejamento para o ano que vem é 250 mil. Então, a gente já se planeja agora. Então, isso está mudando a cara do nosso ensino médio, isso oportuniza. Temos outra política que está deixando os alunos muito animados, que é o Bolsa Estágio Ensino Médio, que é, eu convido, empresa, contrate o meu jovem, contrate ele na escola. Vamos cuidar do não. Não queremos o não, a gente quer o sim. Sim, estuda e sim, trabalha. É o nem, né? Não é nem o não. É o nem. Não podemos ter o nem. É o sim. Sim, estuda e sim, trabalha. E sabe quantas empresas já confirmaram vaga com a gente? 8 mil empresas pediram. E a gente aprovou já 2.000 empresas no estado de São Paulo. Desde pequenas empresas até grandes empresas. Multinacionais, empresas de turismo, empresas de aviação, indústrias, fábricas de alimentos, tecnologia. A gente está revolucionando o mercado de trabalho em São Paulo com esse programa. Tá? Então, a empresa oferece a vaga e o Estado paga para o aluno estudar. São 30 mil vagas esse ano. Tá? Então, o aluno pega o nosso app, o nosso aplicativo, chama Sala do Futuro. Ele vai lá, ele vê as vagas perto da casa dele e aplica para a vaga. A empresa entrevista e o aluno pode ir, tá bom? Então, com isso, né, tem mais eu acho, que é o monitor, que a gente está com 7,6 mil alunos também recebendo para monitorar. E aí eu vou para a minha conclusão, que eu queria abrir meu coração aqui para vocês, antes das perguntas. Primeiro, eu estou até um pouco nervoso, a plateia está grande, né? Eu acho que é a maior palestra que eu já dei. Mas, quando eu dou, eu sempre falo, tá? Se você tiver a chance, venha para a área pública. Se você tiver a chance, se você tiver um bom líder, venha para a área pública. Eu saí do privado, eu saí da minha empresa, do meu conforto, não tinha chefe, resolvido, e fui para a área pública. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu não tenho como descrever a alegria, a emoção e o número de vezes que eu chorei de emoção de estar como secretário de educação, de ver as coisas caminhando, de ver o Brasil andando para frente e saber que eu tinha o dedinho lá. Obrigado. Então, se você pensa nisso, só tenho uma sugestão para você. Escolha bem o seu chefe. Eu tive 2 chefes maravilhosos. Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas. Maravilhosos. Então, porque se você não escolher bem o seu chefe, você vai se frustrar. Então, escolha bem. Tem muitos colegas que já passaram por esse palco e se frustraram e saíram. Então, escolha bem o chefe e venha. Segundo, quando você falar com alguém da área pública, tá? Cobre dele
para que ele se preocupe menos com a carreira e mais com a população ou com os alunos. Então isso é muito importante também. Cobre resultado dele. E que a gente vai, para fechar, né, eu espero conseguir, com todas essas ferramentas e oportunidades para os alunos, realmente mudar a educação. Tá? Então, os avanços estão vindo, não é que vão vir, estão vindo. Tá? Por exemplo, educação profissional. Os alunos que estão na educação profissional vão mais à escola e aprendem mais português e matemática. Isso já provado nas nossas avaliações. Então, o Brasil é bom em muitas coisas. É bom no agro, é bom na criatividade, é bom em fábrica, é bom nos negócios, área privada. Tem muita coisa boa no Brasil. E a educação está passando por uma transformação. Eu acredito que não só em São Paulo, no Paraná, em Goiás, quem sabe agora aqui, né, em Porto Alegre, a gente vai ver a educação pública melhorando muito. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Valeu. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Sou Johanna Carancola, embaixadora da Finlândia aqui no Brasil. Vou tentar em português, então possivelmente ser um pouco portunhol, mas eu acho que como vocês são gaúchos, vão entender muito bem o portunhol também. Não é certo? Então, a educação finlandesa foi criada por os finlandeses, então não se pode transferir um sistema educativo a outro país diretamente, mas se pode inspirar de outros modelos. A Finlândia, não sei se todo mundo sabe onde fica a Finlândia, fica no norte da Europa, país da União Europeia, e é um país pequeno, um pouco mais grande que Rio Grande do Sul. Vocês são 2/3 da Finlândia, mas vocês têm doble da população da Finlândia, somos 5,5 milhões. Então, nessa maneira, tampouco se pode transferir o sistema educativo ao Brasil, que é muito mais grande. Como o título desta fala é educação, a coragem para escolher e a educação no futuro, eu quero falar sobre justamente a educação atual, mas também a educação no futuro. Então, a Finlândia, qual é o segredo da educação na Finlândia? Primeiro, Finlândia é um país que não tinha muitos recursos naturais. Tínhamos pessoal e bosques. Então, tínhamos que educar todo mundo para aproveitar do recurso natural que tínhamos, as pessoas e seus conhecimentos. Também outro segredo pode ser que a Igreja Luterana, para casar-se no século XVII, foi obrigatório de saber ler e escrever. Então, isso é uma coisa histórica. Então, passamos para um pouco mais a atualidade, verdadeiramente, a igualdade da educação e que todo mundo se utiliza os recursos de todo o mundo, recursos cerebrais e criatividade. Isso é verdadeiramente o sucesso da Finlândia. E isso é o enfoque que nós temos tido durante todos estes anos. Como se foi mencionado, a Finlândia tinha muito sucesso nas pesquisas da educação, a PISA, mas também a educação básica, e também está liderando em inovação.
E isso, um pouco das estatísticas. Por acá, pode também. Agora. E também, neste ano, até um mês, a Finlândia foi escolhida por 8ª vez o país mais feliz do mundo. Então, um dos segredos para essa pesquisa de felicidade foi a educação. Se tem 10 pontos de sucesso, uma é a educação e a igualdade que temos na educação. Também a criatividade, a competitividade. E a educação, certamente, é a base de uma economia de sucesso. Se temos três pontos principais para o sucesso, eu estou falando muito da igualdade, educação para todo mundo. Mas também são todos outros pontos. São os professores e são os alunos mesmos. Mas se vamos primeiro para essa educação para todo mundo. A educação está publicamente financiada e gratuito de pré-escolar até doutorado para cidadãos finlandeses e cidadãos da União Europeia. E a educação oferece a possibilidade para cidadãos de uma mobilidade social. Não somente a educação que é gratuita, também as merendas escolares estão gratuitas e estamos em parceria com o Brasil nas merendas escolares, liderando este esforço mundial e por isso se organiza neste ano na Fortaleza a cumbre da Aliança de Meriendas Escolares, liderado por Brasil, Finlândia e França. Também o transporte escolar é gratuito e também todos os materiais escolares são gratuitos, computadores também, até final da escolaridade obrigatória, 18 anos. Então, verdadeiramente, isso dá uma igualdade a todo mundo, um começo para a vida e também nós vemos isso economicamente muito importante. E muito importante é a educação pré-escolar, porque a base se cria lá. E suportamos muitas famílias que não têm possivelmente todos os apoio da casa, justamente na educação pré-escolar. Verdadeiramente, a base da educação fica lá. E se vamos aos professores, historicamente, na Finlândia se fala dos professores como velas da população. Verdadeiramente, é que dão os conhecimentos a todo mundo. São muito autônomos. Eles são profissionais. A base é necessário ter um master para ser um professor na Finlândia. E também eles podem fazer, não tem muitas regras, tem uma meta que tem que cumprir no ano, mas não tem como fazem isso, podem fazer cada quem é sua maneira. Então, as aulas de diferentes professores podem ser muito diferentes e muito feitos em diferentes maneiras. Tem uma grande autonomia, mas também estão colaborando com outros professores, fazem aulas juntas, e isso também é importante. Também, e tudo é baseado em ciência. Tem esse alto conhecimento de um master, mas também esta liberdade de utilizar as ferramentas que eles criam, que para a sua classe ou sua aula é mais importante. E depois tem os estudantes. A educação
baseado en las necesidades de cada alumno, se enfoca en una educación holística, en crear unas pessoas completas, en materias como esporte, arte, música, economia de casa, como diz home economics, são muito importantes na educação finlandesa. Também o ambiente é de baixa estresse, os dias escolares são curtas para que as crianças, os alunos tenham tempo para fazer outras coisas. E também tem tempo para pensar, jogar e ter esse tempo para criatividade. E tampouco se tem uns testes obrigatórios nacionais até o final da escolaridade, aos 18 anos. Então, nós cremos que a aprendizagem tem que ser uma joia, de inventar. Então, as alunas saem muito, depois de todas as classes, tem períodos fora da classe para jogar com outros alunos. Também isso cria a colaboração e também capacitação em como relacionar com outras pessoas. E competências transversais, é uma pessoa equilibrada. Tecnologia. Finlândia não se pode falar sem falar da tecnologia. Isso também é importante. Mas a utilização da tecnologia nas classes tem que estar baseada em que se faz com essa tecnologia. Mas sim que se utiliza muito e mas em uma maneira pesquisada e também criando que as pessoas podem ser desenvolvedores e inovadores nas classes. Então, com esses básicos elementos, se criam os resultados bons nessas pesquisas internacionais como a PISA. E uma área onde a Finlândia verdadeiramente é o número 1 são nessas pesquisas a bem-estar dos alunos. Alunos finlandeses são bons, mas são os mais felizes do mundo. E isso também é na pesquisa PISA. Verdadeiramente que não tem tanto estresse. Mas agora, sempre os sistemas educativos têm que desenvolver. E nós verdadeiramente agora queremos enfocar em los conhecimentos básicos, em alfabetização, em matemáticas. Esses são os enfoques mais que a tecnologia, porque a tecnologia está em todas partes e nossos alunos são verdadeiramente banhados na tecnologia. Mas precisam desses conhecimentos básicos. E para depois desenvolver a sociedade, vamos enfocar mais em pesquisa e inovação. 4% do PIB em 2030 vai estar direcionado à pesquisa e inovação e a maioria, 2/3, chega do setor privado. E isso é uma promessa, não somente do governo atual, mas do antigo, então, verdadeiramente uma promessa de toda a sociedade que isso é importante para o futuro do país. E os conhecimentos, não, estou um pouco de trás nessas slides. Agora.
Mas os skills, os conhecimentos para o futuro são importantes. Pensamento crítico, focamos muito em educação midiática, nessa área, e também conhecimentos transversais, digitalização, conhecimentos ambientais, democracia, direitos humanos, respeito a outras pessoas e a interação entre pessoas. Esses são focos dos conhecimentos futuros que nós vejamos como importantes. E como eu disse anteriormente, é importante desenvolver o sistema educativo continuamente, como a sociedade também sigue desenvolvendo. Então, como no início do século passado, temos que focar em nosso recurso maior, que são as pessoas e cidadãos, e focando na educação. E algumas coisas que se pode possivelmente transferir ao Brasil, a outros países. Investir na educação, empoderar os professores, focar no desenvolvimento holístico das pessoas e a colaboração, focar em educação primária, inclusiva, que nenhuma criança está detrás dos demais, e focar em bem-estar dos alunos, crianças na educação. Então, com essas 5 teses, nós cremos que outros países podem ser inspirados do sistema educativo finlandês. E ser, em uma maneira, mais felizes. Isso foi um dos elementos da felicidade da Finlândia. E possivelmente também do Brasil no futuro. Muito obrigada. Obrigada. Tu vai no púlpito? Tá. Boa tarde a todos. Inicialmente dizer da alegria de participar desta edição do Fórum da Liberdade, particularmente nesse painel tão importante que trata de educação. Agradecer muito especialmente a Paola, presidente do IEE, pelo convite, em nome dela toda a diretoria do IEE. Também agradecer ao querido amigo Leonardo Fração, que me apresentou a Paola e, portanto, é também partícipe desse convite. Saudar o secretário Renato, a embaixadora Johanna, também a Daniela, que media esse painel, e de modo muito especial a todos os senhores e senhoras que estão aqui hoje, acompanhando mais uma edição desse evento tão importante para o Rio Grande e para o Brasil, e particularmente num painel que trata sobre o futuro do nosso país. E eu inicio pedindo que cada um faça uma reflexão se acha que, efetivamente, hoje a gente está preparando no sistema educacional brasileiro pessoas para aquilo que o futuro vai exigir. Quero que cada um de vocês faça essa reflexão e pense, e aqui vale para o sistema público e privado do nosso país. E eu começo com uma provocação, que como é possível que a gente gaste tanto em educação e tenha tão pouco resultado? O Brasil investe aproximadamente 5,5%, 6% do seu PIB em educação. Isso é mais do que a média dos países da OCDE, mais do que a média do que os países da OCDE investem em educação, que fica na casa de 5%. Não se trata, portanto, de falta de investimento. Se trata de falta de direção e, particularmente no caso do nosso país, falta coragem para rever alguns paradigmas que, embora
muito populares em alguns círculos, acabam por sabotar o ensino no Brasil. E com isso, a gente tem essa realidade aqui. A Daniela já, na introdução desse painel, trouxe alguns dados. 5 em cada 10 jovens no Brasil não compreendem o que leem. Aqui, jovens, né, de 15 anos, que em tese, né, já têm concluído a educação básica e que são objeto da análise do PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 70% deles têm baixo desempenho em matemática. E como a Dani disse, a gente está há mais de uma década estagnado nos indicadores do PISA. Ou seja, além de estarmos muito mal, nós estamos parados sem evoluir. Isso mostra, né, que o futuro está em jogo, como é a provocação do tema desse painel, porque o presente já está comprometido. Agora, essa realidade aqui, ela não é fruto do acaso. Ela é fruto de uma pedagogia frouxa, que nega o conhecimento como fim da educação. E aí a gente começa a buscar uma série de bengalas, né? Uma série de desculpas, porque cada vez mais na sociedade a gente procura terceirizar a culpa, né? É aquilo, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? E aí muitos, né, atribuem o insucesso do sistema educacional brasileiro à falta de estrutura. O problema é a falta de estrutura, né? A escola não tem as condições de infraestrutura mais adequadas, a sala de aula não tem ar-condicionado, e é por isso que a gente vai tão mal. Mas nem sempre mais dinheiro significa melhor educação, e o Brasil é um exemplo muito claro disso. A gente tem vários municípios, inclusive vários países, que inclusive têm estruturas escolares mais modestas e entregam o melhor resultado. E nacionalmente a gente pode inclusive usar o exemplo de Sobral, que é uma cidade que tem escolas com uma infraestrutura nada suntuosa e que entregam bons resultados. Em Harvard não tem tela interativa em todas as salas de aula. Em muitas cidades brasileiras tem tela interativa em todas as salas de aula e o resultado vocês sabem qual é. Porque comprar equipamento sem estratégia, sem um planejamento pedagógico, é criar sucata digital. Eu gosto de usar a palavra cacareco. Quando a gente compra equipamento para a educação sem planejamento, a gente cria um monte de cacareco que depois vai virar um estorvo dentro da escola, porque vai ocupar espaço, vai acumular sujeira e não vai ter finalidade prática concreta no aprendizado dos estudantes. Assim como obras que não tenham um planejamento adequado também acabam virando uma maquiagem sem resultado. Tudo que a gente faz na educação tem que ter um planejamento e uma intencionalidade pedagógica. Tem que estar a serviço do aprendizado dos estudantes, senão não faz sentido. E aí, eu quero trazer essa reflexão aqui, que a crise da educação é, antes de tudo, uma crise de ideias. Ela não é uma crise de investimento, a gente viu até aqui. Ela é uma crise de ideias, né? E trago aqui uma frase da professora Inger Enkvist, que é uma crítica ferrenha de alguns modismos pedagógicos, é uma professora sueca, né, vizinha da nossa embaixadora Johanna, né, e não é uma provocação, né, a Finlândia, até porque a professora Inger faz referências muito elogiosas, naturalmente, ao sistema de educação finlandês. Mas ela diz que os problemas da educação não são técnicos, são ideológicos, porque a escola foi capturada por mecanismos ideológicos que acabaram enfraquecendo o professor, esvaziando o conteúdo e desvalorizando o esforço. E é por isso que a gente colhe os resultados desse processo. A Suécia, que tem uma realidade, e que é o país, né, de origem da professora Inger, uma realidade socioeconômica muito semelhante à da Finlândia, foi dos primeiros países a se entusiasmar com o que a gente pode chamar de nova pedagogia. E os resultados educacionais da Suécia foram despencando
e vendo a sua vizinha, a Finlândia, ter resultados positivos, a ponto de agora a Suécia estar revisitando todo o seu sistema educacional, porque os resultados despencaram, e aí a gente consegue tirar outro elemento, né, que é, não, mas o problema do Brasil é que os nossos alunos são vulneráveis, o problema é que os nossos, né, estudantes são mais pobres, enfim, que não é verdade. Todos têm condições de aprender. Claro que as vulnerabilidades sociais são um desafio adicional, mas a gente tem, né, uma série de dados que mostram que, inclusive no Brasil, as escolas privadas também, na média, não têm resultados significativos. Essa nova pedagogia, e aqui a gente chama de nova pedagogia, uma série de modismos pedagógicos mais contemporâneos, né, ela abandonou o essencial. O saber foi substituído por vivências superficiais. Ninguém precisa mais saber nada, né? A gente pode apenas experienciar, porque o importante é o aluno saber onde buscar as coisas. O Paulo Freire dizia que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E quando a gente diz isso, a gente relativiza o conhecimento. E ao relativizar o conhecimento, a gente equipara o conhecimento científico com o conhecimento empírico. E se o conhecimento científico e empírico é o mesmo, a gente está tornando a educação absolutamente horizontal. E aí o professor perde importância, ele deixa de virar professor e vira tão somente um mediador, um guia. E a gente torna a escola, substituindo o esforço por bem-estar, a gente deixa de ter a escola como um ambiente de aprendizagem para ter a escola como um ambiente de convivência, onde tudo tem que ser negociado com os estudantes. A centralidade no aluno não é isso. Não é colocar o aluno como alguém que vai ditar os rumos daquele ambiente escolar. Porque quem é pai, quem é mãe aqui sabe que se a gente deixar a educação dos nossos filhos relegado a eles próprios decidirem, a gente sabe quais são as consequências dessa nossa decisão. E o resultado está diante de nós, para além das pesquisas, dos indicadores, crianças que não sabem ler e escrever, jovens, né, que não têm conhecimentos mínimos em português, em matemática, em muitas outras áreas, e tudo isso em nome de um modelo que é moderno, mas que fracassa de forma retumbante. E quem é que mais sofre com isso? Os alunos da escola pública. Porque o filho do rico vai, por algum meio, ter acesso a mecanismos para que ele possa se desenvolver. Ele vai ter acesso, né, a livros, ele vai ter a possibilidade de ter um professor particular o atendendo em caso de necessidade. Ele vai, sim, se desenvolver de alguma forma, porque ele tem condições para isso e, a partir das suas necessidades, os seus pais vão possibilitar. Ele vai conseguir se desenvolver. Agora, o filho do pobre, não. O filho do pobre é refém de um sistema que, muitas vezes, é também refém desse modelo pedagógico que causa tanto insucesso no nosso dia a dia das escolas. Portanto, o conhecimento passa a ser um privilégio, o que é absolutamente injusto, porque a educação deveria ser justamente a mais poderosa ferramenta para o rompimento de ciclos de pobreza. Porque a educação é que vai permitir que esse jovem da periferia, ele possa, por meio da educação, obter os conhecimentos necessários para que ali na frente ele possa prosperar, para que ele possa progredir por meio do seu esforço, da sua dedicação, do seu trabalho, do empreendedorismo. Agora, quando a gente não forma a base mínima dessa criança e desse jovem, a gente está condenando essa pessoa a continuar reproduzindo esse ciclo de pobreza. Tem uma frase do professor Eric Donald Hirsch Jr.,
que é muito verdadeira. A justiça social começa com o acesso ao conhecimento. Não há promoção de justiça social sem acesso ao conhecimento. Só há liberdade quando há repertório, quando há conhecimento, quando há capacidade da pessoa ler, da pessoa escrever, da pessoa decidir. Sem isso não há liberdade plena. Há somente discurso vazio. Ninguém forma pensamento crítico sem conhecimento. Portanto, a escola precisa se reconectar com a vida e com a sociedade. A gente tem uma formação absolutamente distante do mercado e da prática hoje no Brasil. De um lado, a gente tem uma grande procura por uma série de profissionais em diferentes áreas, vagas essas que não são preenchidas, e de outro, um monte de gente em subempregos, em atividades de baixa remuneração, porque são essas pessoas que nós estamos formando com esse sistema de educação. Nós estamos formando pessoas não para atender às necessidades que o mercado tem e que, portanto, vão possibilitar elas prosperar e acessar melhores oportunidades. A gente está formando pessoas que são analfabetos funcionais e que vão ingressar no mercado de trabalho naquilo que der, naquilo que for possível. Temos um país de doutores que não entrega resultados, porque a gente valoriza a produção de diploma, mas não a produção de soluções para os nossos problemas. A gente valoriza o currículo, não o resultado. E por isso que parcerias com o setor produtivo são tão importantes para a gente transformar essa realidade. E a gente tem, infelizmente, inúmeros exemplos, Brasil afora, em diferentes estados, de boas parcerias entre o sistema de educação pública, que não precisa ser estatal, O sistema de educação pública não precisa ser estatal, ele pode ser muito bem compartilhado, entre estruturas públicas, com o setor privado, com instituições do terceiro setor. A gente tem, Brasil afora, vários bons exemplos. Então, eu estudei no meu ensino médio técnico na Fundação Liberato, que, embora uma fundação pública, tem uma ligação muito íntima com o setor produtivo, com o setor empresarial, olha para essas demandas e, por isso, também é reconhecida aí como uma das grandes escolas técnicas do Brasil. Mas tem parcerias possíveis em todas as áreas. Eu quero destacar que aqui em Porto Alegre a gente tem a felicidade de ter vários parceiros privados, tanto instituições, organizações da sociedade civil, quanto outros institutos que nos ajudam, e quero, nesse sentido, destacar a parceria que a gente tem com o Instituto Cultural Floresta, agradecendo ao Léo, ao Cláudio, à Mônica, todos os colaboradores, voluntários, doadores do Instituto. Por meio dessa parceria com o Instituto Cultural Floresta, a gente conseguiu recuperar várias das escolas alagadas na calamidade do ano passado, conseguimos investir na infraestrutura de várias escolas, como agora a Escola Leopolda Barnevitz, que nós municipalizamos em janeiro e que já em fevereiro abriu as portas reformada, fruto dessa parceria. Hoje mesmo tivemos um evento com foco no esporte e educação, numa escola municipal, também em parceria com o ICF, e estamos formatando em novas parcerias, inclusive para qualificação dos nossos gestores escolares. Então, essas parcerias são importantes e nos permitem avançar. E aqui eu quero, de forma muito modesta, trazer alguns pilares que eu acredito fundamentais para que a gente possa mudar esse cenário. Eu não sou um pessimista, longe disso, eu sou um otimista, mas a gente tem que olhar para a realidade se a gente quiser mudar ela. Então, primeiro ponto, a gente precisa resgatar a autoridade do professor. O professor como referência, como alguém que é líder do processo de ensino e aprendizagem. Não como alguém que é amigo, que é bacana, que é guia, nada disso. Como uma autoridade que detém, sim, mais conhecimentos que aquele aluno, que aquele estudante, e que tem essa missão de liderar, então, o seu processo de aprendizagem. Precisamos de currículo estruturado e essencial, com aquilo que importa, com metas claras de aprendizagem, sem distrações, mas focado realmente naquilo que a gente precisa que cada estudante tenha ao final de cada etapa da sua vida escolar. Precisamos, o secretário Renato falou muito aqui, avaliação sistemática, rigorosa, avaliação não como algo voltado para punição,
mas a avaliação como bússola. É a avaliação sistemática, diagnóstica das nossas redes que nos permite ter dados com um nível de microdados de estudante que nos permita fazer intervenções pedagógicas mais assertivas. Porque se nós não avaliarmos e não tivermos esses dados, essas intervenções certamente vão custar mais e vão ter menos resultados. Precisamos ter na educação, em todas as áreas, mas na educação sobretudo, porque reluta a entender isso, uma gestão baseada em evidências. As políticas públicas na área da educação precisam ser baseadas em evidências, não em paixões, não em ideologias, não no que eu quero, mas naquilo que dá resultado efetivo na aprendizagem dos estudantes. E precisamos estabelecer, claro, uma aliança com as famílias. A educação é um problema social e que exige, portanto, que toda a sociedade se envolva. Não é uma responsabilidade exclusiva do professor ou do secretário de plantão. É uma responsabilidade compartilhada por todos, né? Então, essa aliança precisa acontecer e precisa valorizar o mérito, valorizar a colaboração, precisa valorizar a disciplina. Trago uma frase aqui da pedagoga Daisy Christodoulou, que vem para enfrentar um mito que a gente tem hoje em dia, né, de que ensinar conteúdos é antiquado. Ela diz, ensinar conteúdos não é antiquado, é a base sobre a qual o pensamento crítico pode florescer. Nessa nova pedagogia, a gente diz que tem que ensinar a pensar. Mas não existe formação de pensamento crítico sem conhecimento. É fundamental uma base sólida de compreensão leitora, de escrita, de cálculo, de conhecimentos gerais, para que a gente possa formar de fato pensamento crítico, senão vira opinião rasa, opinião vazia. Quem aqui tem o X, né, o antigo Twitter, né? Quem tem Twitter aqui, o X? O Twitter, né, o X, talvez seja uma boa amostra do que é hoje uma sociedade que muitas vezes, né, quer se dizer ter um pensamento crítico, mas que não tem, Caio, você que acompanha, né, muito isso, mas que não tem embasamento para promover uma discussão de um médio para um alto nível. Então, falar em ensinar a pensar, quando a gente não dá as condições básicas de conhecimento nesse processo de aprendizagem, é um discurso fantasioso e criminoso com essas crianças e jovens. Então, qual, né, encaminhando para o final, qual talvez seja a verdadeira inovação? Talvez, no nosso caso, no Brasil, a verdadeira inovação na educação seja resgatar o que foi abandonado. Não é inventar roda, não é pirotecnia, é resgatar aquilo que foi abandonado. E isso não significa voltar para o passado, deixar de apostar em tecnologias educacionais, deixar de olhar para o futuro, de se adaptar às novas realidades, não. Mas significa a gente resgatar alguns princípios da escola tradicional que funcionavam e que continuam funcionando hoje. Como conhecimento, disciplina, exigência. Se criou uma falácia de que o conhecimento ele é inato, né? Que a gente, ao natural, vai adquirir conhecimento, né? E que, portanto, o professor tem que ser tão somente um guia. Se isso fosse uma verdade absoluta, a gente não teria adulto analfabeto, porque uma pessoa que passasse décadas em contato com letras, com palavras, com frases, iria naturalmente se alfabetizar. Conhecimento, aprendizagem, exige esforço, e a gente tem que ter essa clareza junto com os estudantes e junto com os nossos filhos e filhas. Ninguém aprende nada sem esforço, em qualquer área do conhecimento. E especialmente depois de uma certa idade. Quem procurou aprender alguma habilidade nova, algum idioma novo, um instrumento novo, algo depois da vida adulta, sabe como é difícil a gente adquirir esses conhecimentos. Exige esforço, dedicação. Então a gente precisa resgatar isso para a gente poder ter resultados melhores. E aí, quero, para finalizar, deixar aqui uma pergunta. Dito tudo isso, será que nós temos coragem de enfrentar as ideias ruins
que sabotam o futuro das nossas crianças, porque isso é necessário. E eu, particularmente, como um agente político que sou, eu vejo com muita preocupação que aqueles que militam no nosso campo político, por vezes, se afastam do debate da educação, com medo ou com qualquer outra razão, e deixam o ambiente da educação restrito aos debates entre aqueles que militam no campo da esquerda, que se apropriam dessa bandeira como se delas fosse, porque os nossos se apequenam, se acovardam e muitas vezes fogem dessa discussão e nós ficamos reféns de modismos pedagógicos que acabam por retroalimentar esse modelo que faz com que a gente esteja há décadas com resultados ruins, estagnados e mais, que ao longo do tempo, como os resultados eram ruins, a gente foi baixando a régua, porque o resultado era ruim, então ao invés da gente melhorar o resultado, a gente baixou a régua. E mesmo baixando a régua, a gente continuou tendo resultados ruins. Se a gente quer reverter esse quadro, a gente tem que ter coragem de vir para o debate, para o enfrentamento sobre esse tema, e eu sei que estando aqui, você é alvo de inúmeras críticas, de inúmeras provocações daqueles que acham, né, que a pedagogia moderna é a solução para os nossos problemas, quando na verdade ela é apenas um método ideológico, falho, mas que se vende com um rótulo de moderno e de progressista, e com isso consegue a adesão de muitos. Então, obrigado. Eu gostaria, então, finalizando, né, de mais uma vez agradecer a oportunidade, em nome da presidente Paola, de aqui estar, de poder falar desse tema com muita liberdade, né, e dizer que aqui em Porto Alegre, de nossa parte, não faltará trabalho, esforços e vontade para que a gente possa mudar essa realidade junto com o nosso corpo de servidores, junto com as famílias porto-alegrenses. Então, que nós sigamos juntos nessa luta pela verdadeira educação, né? Aquela que liberta, aquela que constrói, aquela que gera prosperidade e não aquela que amarra, que prende, que torna as pessoas reféns. Aquela educação que prepara, de fato, para o futuro. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom. Obrigado. Estourei um pouquinho. Sem problema. Bom, foram falas iniciais muito boas. Nós recebemos diversas perguntas, mas nós não vamos ter tempo de explorar todas elas, em razão da nossa programação. Então, mas a gente também não vai deixar de fazer uma pergunta para vocês. E teve uma que apareceu muitas vezes, a gente tentou aqui compilar. E, basicamente, a gente enxerga, então, que no Brasil a gente tem investimento, a gente tem estrutura disponível, os recursos estão disponíveis, mas, por alguma razão, a gente não tem o resultado. E a gente também viu hoje alguns modelos e formatos que a gente consegue alcançar esses resultados, combinando autonomia, que a gente viu muito do exemplo da Finlândia que é dado, e dessa disponibilização de recursos e cobrança de resultados, efetivamente, né, com uma mentalidade que vem muito do setor privado. Eu acho que isso poderia se resumir em talvez duas questões que a gente gostaria de ouvir de vocês. A primeira delas é essa mentalidade do setor privado vindo para o setor público, de disponibilização de recursos, de ferramentas, cobranças de resultados e fazer as coisas acontecerem dessa forma. Isso acontece quando a gente tem uma gestão, né, aplicada por uma secretaria, como a gente tem 2 exemplos aqui hoje, e que acreditam nisso e estão perto fazendo isso funcionar. Como tornar isso um formato que se perpetue no Brasil, em que a gente tem uma instabilidade política, uma mudança de governos e que, eventualmente, ideologias podem entrar e não querer aplicar esse tipo de ferramenta, de modelo. E a segunda é, dentro desse cenário, como efetivamente, na prática, as parcerias público-privadas podem se tornar aqui projetos de longo prazo e não apenas iniciativas, né, que acontecem de forma espaçada.
Bom, como eu disse, que não se pode inspirar de um modelo de outro país, mas não se pode copiar diretamente. Mas você falou sobre o investimento brasileiro na educação. É igual da Finlândia, 5,5% do PIB. Mas todas as escolas são financiadas publicamente. Então, sempre a educação é gratuita para todos os alunos. Ainda que tem escolas privadas de fundações sem fins de lucro, mas são os alunos chegam com o dinheiro para essas escolas. Possivelmente, eles podem ter um desenho diferente ou algumas ferramentas diferentes, mas são todos, os alunos são financiados publicamente. O que temos nas escolas públicas, que normalmente são de municipalidades, as municipalidades dão mais dinheiro às escolas de zonas onde tem mais pessoas pobres ou bem mais pessoas pobres. Então, dependendo da renda dessa zona, se é mais baixa, recebe mais dinheiro. Não sei se isso é como nós fazemos nós. Também trabalhamos as escolas trabalham com empresas, com universidades, e se faz diferentes esforços. Uma que eu falei justamente com o nosso cônsul honorário aqui, em Rio Grande do Sul, que se faz todos os anos para os sexto grado e noveno grado, é se chama Enterprise Village, onde as crianças, os alunos, primeiro treinam por isso, como funciona a sociedade de verdade. Eles postulam por trabalhos em verdadeiras empresas que financiam isso. Isso solamente é uma aprendizagem para a vida e para empreendedorismo e para depois ter mais capacidades para a vida quando são adultos. Mas se começa já quando as crianças têm 11 anos e depois há 15 anos de novo a mesma iniciativa. É muito bacana, as crianças adoram isso. E podem fazer facilmente sucesso na sua empresa ou podem quebrar também a empresa. A Dani fez a pergunta, né? Como garantir que boas políticas se perpetuem? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. E eu quero dar 2 exemplos, porque aqui acho que faz parte a gente estar perto do governo e cobrar do governo. Quem já foi a São Paulo aqui, levanta a mão. Quase todos, né? Bastante gente. Lá em São Paulo, a gente tem o Rio Pinheiros, que corta a cidade, que era um rio muito poluído, extremamente poluído. E hoje, se você anda no Rio Pinheiros, você vai ver peixes, você vai ver um cheiro quase inexistente de um odor já não existe mais. Você vai ver garças, capivaras, algumas espécies de peixes. Então o rio está vivo, é um fato. Mas ninguém chegou e colocou uma lei. O Rio Pinheiros deve ser limpo. Nem fez um decreto. O Rio Pinheiros deve estar limpo. Mas ele está hoje muito mais limpo do que há 10 anos atrás. O que aconteceu? Bons gestores. Sobral tem a melhor educação do Brasil. Não existe uma lei. Sobral tem que ter educação boa. O que teve em Sobral? Bons gestores. Então, é muito difícil. Uma empresa tem lucro, está indo bem. Troca o presidente, escreve na lei. Tem que continuar dando lucro. Se o presidente é ruim, muito provavelmente a empresa vai para o prejuízo.
Então, mas por que eu quis pegar o microfone? Porque a gente se preocupa muito em quem vai eleger. O prefeito, o governador, né? Principalmente, presidente, mas a gente se preocupa pouco com os gestores públicos. Quem são os secretários? Eles que tocam o dia a dia. Quem são os ministros? Quais as políticas? É óbvio que as leis são importantes, os deputados estaduais, né, deputados federais, senadores, mas quem toca? Então, cobre o seu gestor público, se aproxime, faça de tudo para que tenha uma boa política. Porque você pode escolher um prefeito, mas pense quem vão ser os secretários dele. Você pode escolher um governador, mas pense quem vão ser os secretários dele. Você pode escolher um presidente e pense quem vão ser os ministros. Porque não tem jeito, é uma gestão, Dani. Essa é a minha opinião. E a segunda parte da pergunta é sobre a parceria privada, e ela é extremamente bem-vinda, né? A gente tem muitas parcerias, então você consegue sim ter fornecedores de qualidade, fornecedores de excelente qualidade. Hoje, só de plataformas educacionais, a gente tem mais de 10 funcionando em São Paulo, de empresas diferentes. A Elefante Letrado é daqui, é de Porto Alegre, né? É uma das que faz mais sucesso lá em São Paulo. Então, sim, o público deve buscar parcerias. Espero ter respondido. Bom, muito rapidamente, porque tem só 1 minuto e meio, eu já estourei meu tempo lá, mas primeiro eu acho que as mudanças precisam ser institucionalizadas, né? Isso é fundamental para que a gente tenha perenidade em qualquer política pública. Mas sobre a possibilidade das parcerias na educação, tem inúmeras possibilidades, né, de diferentes áreas. O que a gente não pode ter é ranço com elas, né? Eu não tenho ranço de nenhuma ordem, nem com parceria com o setor privado, e nem mesmo com ampliação da rede pública própria municipal. Não tem problema, né? A gente precisa buscar resultado. Mas a gente pode, né, como a gente tem aqui em Porto Alegre, um modelo de escolas na educação infantil. Porto Alegre, junto com a cidade de São Paulo, tem o maior percentual de rede parcerizada na educação infantil. 84% das matrículas são parcerizadas com organizações da sociedade civil. Mas a gente está ampliando também o processo de compra de vagas em escolas particulares, privadas, né, nesse primeiro momento na educação infantil, por conta da demanda. Ontem mesmo, aprovamos na Câmara Municipal o projeto que o prefeito Sebastião Melo encaminhou, para a gente poder comprar vaga na educação infantil na etapa pré-escola, que é de 4 e 5 anos. Aproveito para agradecer a vereadora Fernanda Bart, que nos ajudou na aprovação lá, junto com os vereadores, que a gente vai ampliar essa compra de vagas. Então, a gente pode avançar nesse sentido. Nós devemos publicar nos próximas semanas, próximos meses, um edital de uma PPP, que é a PPP Escola Bem Cuidada, que está no programa de governo do prefeito Sebastião Melo, da vice-prefeita Betina, um compromisso de campanha. Vai ser a maior PPP de educação do Brasil, porque toda a gestão patrimonial e de serviços das escolas, de todas as 100 escolas municipais, vai passar para um concessionário privado. De 100% das nossas escolas municipais, é um trabalho liderado em parceria, né, junto com o nosso secretário Giuseppe de Resgo, lá na parceria junto com a educação. E a gente, né, tem uma série de outras possibilidades, tem modelo de charter, tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer, porque o que importa é assegurar acesso. A gente precisa garantir acesso, né? A educação é um direito constitucional, a gente precisa assegurar permanência. Esse estudante, tendo acesso, ele precisa continuar na escola, né? E a gente precisa assegurar qualidade.